Estamos no Começou. ar? Tá. Boa tarde, gente. Sou o Luiz Eduardo. Tá aqui com a gente o Rafael. Acho que esse é o nosso quarto encontro. Vamos continuar aqui a leitura do De Principiis Naturae, ou sobre os princípios da natureza de São Tomás. Como eu tinha falado antes, é uma introdução à filosofia da natureza, às quatro causas, etc. E nós paramos mais ou menos aqui, no conceito de geração e corrupção, e vamos dar continuidade. E como a geração é certa mutação do não ser ou não ente ao ser ou ente, inversamente a corrupção deve ser do ser ao não ser. Não é a partir de qualquer não ser que se dá a geração, mas sim a partir do não ente que é ente em potência. Isso aqui é importante. Não é a partir de qualquer ente, não é a partir de qualquer não ser que se dá a geração, mas sim a partir do não ente que é o ente em potência. Assim como o ídolo ou a imagem, faz-se a partir do cobre, a estátua, etc., a escultura, faz-se a partir do cobre, ídolo para o qual o cobre está em potência, não em ato. Ou seja, se a gente tem um pedaço de cobre, um bloco de cobre, a imagem, a escultura, a estátua que, tá, que nós projetamos, que nós pensamos que é possível a esse bloco de cobre ainda não está aí marcado no cobre, certo? Imaginando um pedaço de cobre puro, sem nenhuma alteração. O que ele está falando é, essa geração de uma imagem, de uma escultura, ela não se dá a partir de qualquer não ser, mas da potencialidade. Ou seja, como a gente estava falando aqui antes, a matéria, ela existe, e a partir do momento que ela existe, ela pode ser matéria, a partir da qual, ou matéria na qual. Essa potencialidade é algo do qual se parte para haver a geração, ou seja, essa potencialidade na matéria, esse não ser, ele é um ponto de partida para que um ato, ou seja, algo atual ou uma forma, seja adicionada a esse ente em potência. Tá ficando compreensível, Rafael? Eu tô viajando demais. Não, tá assim, eu acho que essa seria uma dúvida muito interessante. O que que diferencia o não ser do não ente? Não, acho que nada. Acho que nada, porque ente no vocabulário medieval é o particípio de ser, tipo, sido, né? É o ente. O ente é o ser enquanto, de alguma maneira, concreto, em ato, sabe? De alguma maneira ali, não só em ato, mas. Como é que. Calma aí, chegou alguém. Já liberei aqui, viu? Já liberei. Silvia. Oi, Silvia, tudo Boa bom? tarde, Silvia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Tudo bem, Eduardo? Eduardo? Isso, isso. Você quer se apresentar? Não, pode continuar. Tá bom. Então vamos nessa. Eu estava falando aqui sobre esse trechinho aqui, que é, vou começar de novo para você para você pegar o que a gente estava falando. É o seguinte: e como a geração é certa mutação do não ser ou não ente ao ser ou ente, inversamente a corrupção deve ser do ser ao não ser. Não é a partir de qualquer não ser que se dá a geração, mas sim a partir do não ente que é o ente em potência. Assim como o ídolo faz-se a partir do cobre, ídolo para o qual o ente está em potência, não em ato. Eu estava falando aqui que a matéria
como a gente estava vendo antes, ela pode ser chamada de matéria da qual e matéria, quer dizer, matéria a partir da qual e matéria na qual. São dois modos da matéria existir nos entes. Ou seja, eu tenho uma matéria, por exemplo, ele dá o exemplo do sêmen e o sangue menstrual, que para a gente seria, né, o óvulo, os gametas masculino e feminino. São matéria a partir da qual, na medida em que eles não têm a essência de um ser humano ali. Ele não é um ser humano. Ou seja, essa matéria, por não ter a essência de um ser humano, ela é uma matéria a partir da qual se faz o ser humano. Ou seja, quando há uma mudança ali, algo que acontece, algo que é adicionado aquilo ali ao gameta masculino e feminino, para que dali possa surgir algo que tenha a essência de um ser humano, como o feto, né, que naturalmente se transformará num ser humano adulto, ou seja, em algo que tenha a essência do ser humano. O que eu quero dizer é, essa matéria, ela não tem essa essência, algo se adiciona a ela, ela ganha essa nova essência, no caso do gameta masculino e feminino, a essência humana, e nesse ínterim, a matéria aí é uma potencialidade. O outro tipo de matéria é matéria na qual, ou seja, existindo um ser humano, esse ser humano, enquanto tem essa matéria de ser humano, ele pode ser o sujeito de várias mudanças. Ele pode adquirir uma doença, ele pode adquirir um bebezinho que vai adquirindo cabelo, um bebezinho que vai crescendo em estatura, uma pessoa que vai ficando mais inteligente, que vai estudando, etc. Ou um cérebro que alcançando novos hábitos torna esse ser humano mais inteligente, etc. Essa matéria, que é sujeito dessas transformações, ou seja, que recebe estes atos, essas atualidades, este ser em ato, ou seja, essa existência, esse possuir o ser, esse existir neste indivíduo, no caso do sêmen e do óvulo feminino, não existe ali em ato a essência feminina. Isto é o ato, a existência. No caso do ser humano, o ato seria a existência, ou a posse do ser, essas qualidades que se adquirem. Essa matéria que tem uma certa essência e recebe essas mudanças é a matéria na qual. A distinção que eu quero ressaltar aqui é entre uma matéria que não possui uma essência determinada e adquire essa essência, e uma matéria que, tendo uma essência, adquire acidentes, qualidades que não necessariamente compõem o todo da essência. Isso aqui são as duas distinções, quer dizer, a distinção que eu queria fazer. Ficou claro? Ou eu falei muito confuso? Acho que ficou legal, sim. Acho que ficou bom, sim. Beleza. Então, voltando aqui, a gente falava de geração simpliciter e geração secundum quid. A geração que tem como sujeito a matéria a partir da qual é a geração simpliciter. Ou seja, é aquela geração que uma essência surge. Um todo, uma essência como um todo surge. A geração secundo quid é aquela que um acidente, uma parte dessa essência surge. E ele continua aqui, aquilo que a gente queria comentar. E como a geração é certa mudança do não ser ou não ente ao ser ou ente, inversamente a corrupção deve ser do ser ao não ser. Não é a partir de qualquer não ser que se dá a geração, mas sim a partir do não ente, que é o ente em potência. Assim como o ídolo faz-se a partir do cobre, ídolo para o qual o cobre está em potência, não em ato. O que eu quero frisar aqui é exatamente o que significa esse não ente, que o Rafael está perguntando. Não ente, ou a palavra ente, em relação ao ser, significa o seguinte: a palavra ente no latim é o particípio de ser. Ou seja, quando a gente diz sido, né, no português,
é o ente, é o ser enquanto tem uma concretude. Por isso, o não ente, ou não ser, São Tomás está se referindo aqui, é a potência, essa não existência aí. Mas, segundo essa nuance que ele está trazendo aqui, é uma não existência ao mesmo tempo e uma possibilidade de existência, certo? Isso aqui vai ser muito importante. Eu compliquei demais, Rafael, ou tá compreensível? Não, acho que tá interessante, tá compreensível, sim. Porque são coisas diferentes, que partem de coisas diferentes também, né? De princípios diferentes, né? Sim, Foi bem legal. sim. Isso aqui vai ser muito importante porque o que eu considero a compreensão de matéria de São Tomás como pura potencialidade está intimamente ligada a essa explicação que ele dá em certos momentos, fazendo referência à potência como não ser. Ou seja, a matéria como potência, coisa que a gente já viu mais ou menos. Deixa eu ver onde foi. Aqui, né? A matéria. Cadê? Não sei se a gente viu isso já. Mas ele diz mais ou menos que a matéria é como potência para o ato. A matéria é potência para o ato. Que, por sua vez, o ato é a forma. Não estou vendo aqui. Tá. Isso aqui vai ser muito importante. Essa distinção entre matéria como potência e forma como ato é parte crucial da noção de matéria de São Tomás. A matéria como potência. E aqui se vê o não ente, essa potência, ela é, ela, ela está na matéria. E a matéria recebe o ato. Coisa que eu tentei explicar aqui antes. Estou só fazendo essa redundância para explicar que a matéria é potencialidade para o ato. E como eu estou dizendo, essa é uma nota essencial da noção de matéria em São Tomás. O modo pelo qual a gente pode entender isso é exatamente esse percurso que nós tentamos fazer aqui. Sendo a matéria caracterizada dessas formas aqui, como matéria a partir da qual e matéria na qual, e a matéria vista sob o ponto de vista dessa geração que nós nos referimos aqui, nós precisamos dizer e nós reconhecemos que ela é potência para o ato. Ou seja, olhando para o mundo, olhando para as coisas, segundo os exemplos que São Tomás aqui dá, por exemplo, a, a estátua, a escultura em relação ao bloco de cobre, os óvulos, o óvulo feminino quer dizer, os gametas masculino e feminino em relação ao ser humano, o ser humano em relação às suas mudanças corporais, etc. A matéria que está ali, nós observamos isso, ela é o sujeito enquanto potência para receber aquelas formas, aquelas qualidades de existência, ou essas essências existindo nesses sujeitos. Observando a geração e esse surgir dessas características, em entes materiais, nós precisamos dizer que a matéria é essa existência em potência. Ela é o sujeito que permanece ali em potência, enquanto as alterações, as existências, se lhes vão ser acrescentadas. Ficou compreensível isso que eu quis dizer, Rafael? Então, aí eu estou pensando aqui, né? Você está falando que a matéria, ela tem essa questão da potência, né? E o que é Sim, imaterial? Por exemplo, assim, a metafísica vai estudar imaterial. Ela sim. também tem potências ou ela já está no ato já? Tem. Eu quero tratar disso no decorrer dos nossos estudos. Eu Legal. comecei o grupo de estudo tocando nesse assunto, mas ainda não tinha tocado e explicado esse texto aqui de São Tomás. Entendi. Esse texto aqui, para eu e alguns outros amigos que estudam, e esse meu amigo ele estudou um pouco mais, e ele diz que toda a concepção de São Tomás sobre matéria
está cristalizada nesse texto. Estou usando esse texto, então, para ver o conceito de matéria. Esse conceito, presente aqui, vai ser parte integral e essencial da discussão sobre a imaterialidade, por exemplo, da alma humana. Coisa que eu creio ficar clara na questão 75 da Suma Teológica, em que São Tomás vai falar do conhecimento humano ser capaz de tocar todas as coisas. Eu não vou conseguir esclarecer essa contrariedade, essa diferença entre a matéria e o espírito nesse sentido, ou seja, enquanto o espírito que é capaz de possuir todas as coisas, ao menos em potência, e a matéria, por outro lado, sendo diferente disso. Não vou conseguir explicar isso agora, quero delinear isso nas próximas reuniões, mas basicamente essa é a estrutura do argumento. O espírito humano seria capaz de ter em si todas as coisas em potência, ou seja, ele é potencialmente limitado, quando a matéria não é capaz disso. Essa é, em linhas gerais, a estrutura do argumento. Tudo bem, Rafael? Tranquilo. Só uma curiosidade mesmo que eu tava aqui. Beleza. Então vamos seguir. Logo, para que ocorra a geração, requerem-se três coisas: o ente em potência, que é a matéria, o não estar em ato, que é a privação, e aquilo pelo qual o ente é posto em ato, que é a forma. Então, isso aqui já é aquilo que eu queria delinear. Ou seja, em toda geração, é preciso dizer que nós temos três coisas: a potencialidade, que é a matéria, o não estar em ato, que é a privação, ou seja, que está sempre unido à matéria, potência, e aquilo pelo qual o ente é posto em ato, que é a forma, que é aquilo que existe, né? O ser enquanto existente, possuído. Deste modo, quando a partir do cobre é feito um ídolo, o cobre que está em potência para a forma de ídolo é a matéria. Que este cobre esteja desfigurado, indisposto, é a privação. E a figura a partir da qual ele é chamado ídolo é a forma, a qual, no entanto, não é substancial, mas acidental. Uma vez que o cobre, anteriormente ao advento de tal forma ou figura, já tem ser em ato, e seu ser não depende daquela figura. Com efeito, todas as formas artificiais são acidentais. A arte, por sua vez, não opera senão sobre aquilo que já está, pela natureza, constituído no ser perfeito. Deixa eu tentar esmiuçar isso. Tá. Ídolo aqui, como eu já falei, quer dizer a imagem, a escultura, a, a estátua, certo? Então, a partir do cobre é feita uma escultura, e o cobre que está em potência para a forma da escultura é a matéria. Que o cobre esteja sem essa imagem, ou seja, desfigurado, é a privação. E a figura a partir da qual ele é chamado escultura é a forma, a qual, no entanto, não é forma substancial, mas acidental. É acidental e ele vai explicar agora o porquê. Vai explicar agora o porquê. Porque anteriormente ao advento de tal forma ou figura, o cobre já tem ser em ato, e seu ser não depende daquela figura. Com efeito, todas as formas artificiais são acidentais. A arte, por sua vez, não opera senão sobre aquilo que já está, pela natureza, constituído no ser perfeito. Ou seja, a arte, o que está querendo dizer é que a arte opera sempre sobre algo que já possui uma essência. Algo que já tem uma substância. Algo que já tem uma existência enquanto um todo. Uma essência.
fazendo só esse parênteses para notar que o exemplo que ele está dando é de uma geração secundum quid. São três, portanto, os princípios da natureza: matéria, forma e privação, dos quais o segundo, isto é, a forma, é aquilo rumo ao qual se dá a geração. Os outros dois concebem-se como aquilo a partir do qual se dá a geração, donde a matéria e a privação são o mesmo em relação ao sujeito, mas diferem segundo a razão. Pois aquilo mesmo que é bronze é também desfigurado, antes do advento da forma, mas segundo certa razão dizemos que é bronze, e sob razão distinta, desfigurado. Isso aqui é importante porque ele vai introduzir mais à frente uma afirmação muito fundamental, ou seja, é impossível que exista uma matéria sem essência, sem forma, sem existência. Exatamente porque a forma, a essência, esse ato, essa existência que mantém enquanto uma essência, ela é necessária para algo já ter uma existência, já é concebido dessa forma. Quando você concebe a existência, já deve, por isso, ser concebida como uma essência. Como, por exemplo, pensar algo como algo sem essência pode ser para nós aquelas imagens que nós temos da cosmogonia grega de um vazio. Por exemplo, tem um livro de Ovídio, o Metamorfoses, que ele apresenta o início do mundo como um corpo com tantas mudanças concomitantes que ele, no fundo, não tem uma identidade. Ele não é nada. A gente pode pensar isso na Bíblia, né? Porque quando Deus criou o mundo era informe. Ou seja, o mundo não tinha uma permanência, não tinha ali algo que nós podemos dizer uma essência. Agora, se algo não tem essa essência, como nós podemos dizer que ele existe? Em todas as coisas que nós vemos existindo, e nós as vemos possuindo uma certa permanência, uma constância. Qualquer coisa que nós podemos pensar existindo, sempre tem uma constância. Essa constância é o que nós chamamos de essência. Um ente que não possui essa constância, que não possui essa existência dessa forma, essa permanência, essa essência, nós podemos dizer que ele não pode existir por si mesmo. Ele eu acho que eu estou me enrolando, mas como é que eu posso dizer isso? É como pensar que ele não pode continuar existindo. Algo que não tem uma constância, a gente pode pensar nas coisas da nossa vida e não possuir essa constância na existência é exatamente um impedimento para existir. Por exemplo, nós pensamos nos nossos hábitos. Perder uma constância de um hábito já é perder algo que existe em você. Um animal que para de comer, ele deixa de existir. Uma planta que deixa de receber água, ela deixa de existir. Uma pedra que não tem mais algo, por exemplo, uma constância de essência, um magma, ele não tem ali algo que lhe permita continuar existindo. A própria força, a própria existência do magma enquanto algo líquido, enquanto algo que está em mudança, já lhe dá uma essência. Já lhe dá uma essência. Algo que é pura potencialidade, como nós dissemos aqui, ele é um não ente. Ele não tem essa existência, esse ato. Será que eu estou me complicando, Rafael? Eu estou viajando aqui. Não, eu acho que tá interessante, não tá complicando, não. Agora, uma pergunta umas coisas que me vêm à cabeça quando tu tá explicando, né? Sempre me vem muitas coisas na cabeça, você percebeu já, né? Não, tá mais que bonito, tá mais que certo.
Por exemplo, quando você fala assim, dessa questão da constância, né? Das coisas irem por uma constância. Esse é o fundamento, né, do argumento, é isso, né? Sim, sim, Mas, assim, existe também a possibilidade das coisas existirem no passado ou no futuro, sim, certo? sim, Mas elas não têm essência, por exemplo, assim, vamos pegar, assim, uma pedra, igual você falou, sim, né? Alguém vai lá e destrói a pedra, mas ela existiu no passado. sim. Então, como que seria isso? Seria uma não essência? Seria ou uma não existência? Ela está em não existência. Ela já foi uma potência, já se realizou em ato, mas ela passou a não existir mais, né? Ela se privou daí da existência dela, da essência dela. É, da situação, depende do exemplo, depende do indivíduo, depende da essência que nós nos referimos. Por exemplo, se você pega uma pedra, sei lá, um mármore, e você quebra ele em pedacinhos, quando ele ainda tem as propriedades de um mármore, você consegue ele reconhecer as propriedades de um mármore, ele é um mármore, né? Ele tem essa constância, essa forma de ser constante, que caracteriza o mármore. Agora, se você se você tem um bloco de mármore e você joga num vulcão, ele vai perder ali as qualidades de mármore e, portanto, já não vai ter a essência de um mármore, certo? Uma, se você olha o tempo em relação a cada ente individual, a cada objeto da existência, quando você percebe essa constância nesse passar do tempo, você consegue reconhecer ali que existe uma essência, de fato. Se você pensa em algo como pura potencialidade, em algo como ele nunca alcança uma existência de fato, ele nunca tem ali uma constância. Se você pensar, por exemplo, nesse vazio, como, como eu descrevi aqui, algo que, uma substância que está sempre em mudança, etc. Se ele existe de alguma maneira, e se existir em mudança já é alguma permanência, nós já não estamos pensando mais numa potencialidade pura. Numa potencialidade pura. O que eu quero dizer todo o ponto do que eu estou falando é algo em potencialidade pura não pode ser pensado como existente. Não pode ser pensado como existente, porque pensar algo como existente é pensar em algo com alguma constância. Alguma constância. Eu estava falando tudo isso para dizer o seguinte: falando da matéria como pura potencialidade, falando da existência, porque em tudo, em toda matéria que nós vemos no mundo, ela nunca é pura potencialidade. Nunca é pura potencialidade. Por isso, ela sempre cai nessas duas possibilidades. Ela nunca é pura potencialidade. Ela sempre tem alguma forma de existência, alguma forma de essência. Mas é matéria a partir da qual e matéria na qual. Será que eu viajei muito, muito, Rafael, agora ou dá para entender? Não, não, eu concordo com você, exatamente, porque existem coisas, a própria matéria, que não mudam, né? Certas coisas não mudam. Muito, não de tudo, talvez, né? Existem, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de um terreno. Vamos supor que a gente compra um terreno, constrói uma casa em cima. A essência do terreno não muda. Apesar de ter as potencialidades do terreno, de fazer alguma coisa, o terreno ainda existe, Sim, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí que você estava falando dessa questão da matéria como uma potência, né? Um ato, né? E você pode privar e não construir nada em cima do terreno. sim, Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que ele fala aqui da matéria e privação, né? sim. Ele vai dizer um pouco mais à frente que a privação, ela sempre está ligada à matéria. Matéria sempre traz consigo a noção de privação no sentido que ele está trazendo aqui, ou seja, potencialidade, não ser. Acho que é bem aqui que ele fala. Por isso dizemos que a privação não é um princípio per se, mas per accidens, visto que coincide com a matéria, como dizemos que um médico constrói per accidens, pois um médico não constrói porque é médico, mas porque é construtor, o que coincide com um médico num único sujeito.
Ou seja, a matéria, ela tem essa existência que calma aí, eu estou me enrolando. Deixa eu ler isso aqui para explicar melhor. Donde a matéria e a privação são o mesmo com relação ao sujeito, mas diferem segundo a razão, pois aquilo mesmo que é bronze é também desfigurado antes do advento da forma. Mas segundo certa razão dizemos que é bronze, e sob razão distinta que é desfigurado. Tá, eu acho que o que ele está dizendo aqui é que estar privado de alguma forma tem relação com a forma, com o ato, certo? Acho que tem aqui uma nota de rodapé que é necessária para compreender isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Essa nota de rodapé é necessária. O conceito de privação em São Tomás pode entender-se em 3 sentidos principais: próprio, comum e comuníssimo. Em sentido próprio, a privação se dá quando o ente não possui um bem que, por sua natureza considerada relativamente à espécie, deveria possuir, por exemplo, um homem privado de visão. Ou seja, algo tem uma essência, o ser humano, e todo ser humano, naturalmente, vê. Por isso nós dizemos que um ser humano que não tem visão, ele tem uma certa doença, uma deficiência. É natural um ser humano ver. É natural um animal comer, etc. Aí seria uma privação, nesse sentido aqui, em sentido próprio. Estar privado de algo que é essencial a este sujeito enquanto possuidor de uma certa essência. Seguir aqui. Em sentido comum, a privação se dá quando o ente não possui um bem que, por sua natureza, considerada relativamente ao gênero, poderia possuir, porém não lhe compete especificamente, por exemplo, a ausência da visão nesta ou naquela espécie de toupeira. Ou seja, nem toda toupeira precisa ter visão, certo? Então, é uma potencialidade ali, é um não ser, que não necessariamente pertence àquela essência. Em sentido comuníssimo, a privação se dá quando o ente não possui um bem que compete a outros gêneros de entes. Por exemplo, a privação a privação de visão nas plantas. Ao apontar a privação como um dos princípios da natureza, sendo os outros dois a matéria e a forma, o Akinati está usando o termo em sentido próprio, como a ausência de um bem que o sujeito, por sua natureza específica, teria aptidão para possuir. Por isso, a privação é princípio per accidens da natureza, ou seja, é princípio acidental, não essencial. Privatio vel contrarium est principium per accidens. Aqui neste opúsculo, como também Alhures, o Akinati destaca o caráter acidental da privação como princípio da natureza. Então, aqui nós podemos ter uma certa clareza, mais clareza a respeito do que significa a Eduardo, privação. Oi? é Silvia. Então, é como se fosse assim, a essência dele é a mesma, né, daquele ser, ele só está privado de algo. É isso? Sim, sim. Talvez o que que até eu fiquei surpreso aqui Sim, é que o comentador da nota de rodapé ele diz que é em sentido próprio que São Tomás dirá que privação é um princípio da natureza. Ao apontar, ao apontar a privação como um dos 3 princípios da natureza, sendo os outros 2 a matéria e a forma, o Akinati está usando o termo em sentido próprio, como a ausência de um bem que o sujeito, por sua natureza específica, teria aptidão para possuir. Por isso, a privação é princípio per accidens da natureza. É princípio acidental, não essencial. sim. Aqui vamos ver os exemplos para a gente entender isso. Ou seja, o bronze em relação à escultura ou
os gametas masculino e feminino em relação à essência humana, ou as características as características que um ser humano virá a possuir, sendo por isso um ser humano, ou seja, criar hábitos, aprender, ter mudanças hormonais, ter mudanças no cérebro, mudanças eletroquímicas no seu corpo, etc. Ele está falando de privações em sentido próprio, ou seja, algo que, possuindo uma essência, eu estaria em relação a essa essência com potencialidades, com não ser, com ausências em relação a essa essência. Os exemplos que a gente tratou aqui seriam qualidades possíveis, né, aqui a escultura para o bronze, a humanidade para os gametas masculino e feminino, as qualidades humanas em relação ao ser humano, coisas que essencialmente são capazes de existir nesses entes, certo? Essencialmente são capazes de existir. A Edith Stein ela vai dizer que nas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, nos diversos entes, por exemplo, em nós, seres humanos, mudanças que podem ser essas que eu falei aqui, as qualidades que nós adquirimos, etc. Cada uma delas, enquanto ela é e existe, a gente as pensa como um agora. Enquanto elas não existiram ou deixaram de existir, nós as pensamos como passado ou futuro. Só que aquelas qualidades que nós sabemos que nós podemos ter, nós nunca as pensamos senão como aquilo que faz parte da nossa essência. Aquilo que se alia à nossa essência, algo que é alheio à nossa essência, algo que se alia à nossa essência, é algo que nós de fato podemos ter. Aquilo que é alheio à nossa existência, ao que nós somos, é algo que nos é impossível de ter. Por exemplo, voar. Voar é alheio à nossa existência. É alheio à nossa essência. É impossível que um ser humano voe por si mesmo. Eu tô falando muito confuso? Tô sendo Não, muito. tá perfeito. Tá perfeito. Tá. Eu quis dizer o seguinte, que privação que nós estamos tratando aqui é a privação em sentido próprio. Ou seja, é algo que compete a uma essência. Deixa eu ver o horário. Temos mais 10 minutos. Então paramos aqui. Tá. Ou seja, a privação é um princípio per accidens. Eu acho que ele vai tratar mais adiante, eu acho que a gente pode tirar essa conclusão, que aquilo que é essencial no contexto do argumento que nós estamos lidando, nesse percurso que nós estamos fazendo, o que é essencial propriamente é aquilo que existe. Ele vai falar que a forma é aquilo que está perfeito. Por exemplo, você imagina um ser humano que está com fome e ele comeu. Ali ele recebeu algo existente, uma forma, e enquanto ele recebeu essa forma, ele está perfeito. Ele não, enquanto alguém que está com fome, não tem nada a se acrescentar. Ou seja, enquanto algo tem uma forma, não se tem ali nada a acrescentar. Ele já possui essa essência. Ele não tem uma potencialidade ali necessária de se atualizar, uma privação no sentido que nós estamos tratando agora. Então, por isso, matéria e forma são princípios per se, ou seja, eles são essenciais. A privação é per accidem. Ela, ela, ela não faz parte da essência, porque a essência, como Tomás está tratando aqui, ela é propriamente aquilo que é completo. Vamos só seguir, que eu acho que ele vai deixar isso mais claro um pouco mais à frente. Contudo, ainda é dupla a noção de acidente. Há o necessário, que não se separa da coisa, como a risibilidade, não se separa do homem, e há o não necessário, que dele se separa, como o ser branco pode separar-se do homem. E é interessante que ele está falando isso aqui, que o ser branco pode separar-se do homem, porque não é necessário que o ser humano seja branco, né? Ou seja, não é essencial ao ser humano que seja branco. Ele pode ser, por isso, de várias
de várias, como é que eu digo? A gente hoje diz raças, né? Mas esse termo não é adequado. Ele pode ser de várias, ter vários fenótipos, ter várias expressões étnicas, etc, né? Isso não é necessário ter uma só expressão étnica, né? Isso que ele está dizendo aqui. E assim, embora seja a privação um princípio per accidens, não ocorre que ela seja desnecessária à geração, ou seja, a privação, ela... Calma aí, deixa eu voltar aqui que eu acho que eu estou me confundindo. E assim, embora seja a privação um princípio per accidens, não ocorre que ela seja desnecessária à geração, uma vez que a matéria não está despida de privação. Enquanto está sob uma forma, tem privação de outra, e vice-versa, assim como no fogo a privação de ar, e no ar a privação de fogo. Isso aqui é importante. Isso aqui faz parte da noção de matéria que nós vamos encontrar na nossa argumentação, tá? A matéria, quando ela está sob uma privação, ela é incapaz de ter duas formas contrárias ao mesmo tempo. Isso nós podemos ver em qualquer ente. Um cachorro, quando sofre as suas mudanças, ou o ser humano, enquanto possuindo um corpo, se ele é negro, ele não pode ser branco. Se ele é branco, ele não pode ter uma etnia como caucasiano. Se ele é caucasiano, uma etnia assim mais europeia, ele não pode ter uma etnia asiática. E assim, vice-versa. São características que se excluem mutuamente, são contrários uns aos outros. Nos animais acontece a mesma coisa, nas plantas, nas pedras, etc. Tá? Isso aqui vai ser uma noção importante para a nossa discussão. Devemos notar ainda que, embora a geração se dê a partir do não ser, não dizemos que a negação seja o princípio, mas a privação, uma vez que a negação não determina para si um sujeito. Não ver pode-se dizer também com relação aos não entes, como a quimera não vê, e aos entes que, por sua natureza, não possuem a visão, como as pedras. Mas a privação não se diz senão de um determinado sujeito, no qual é natural que exista um tal hábito, assim como a geração não se faz a partir do não ente simpliciter, mas sim do não ente que existe em um sujeito, e não de qualquer sujeito, mas de um sujeito determinado, pois não é a partir de qualquer não fogo que se faz o fogo, mas a partir de um determinado não fogo, junto ao qual seja natural gerar-se a forma do fogo. Por isso dizemos que a privação, que a privação é um princípio. Deixa eu tentar mostrar o que ele está querendo dizer aqui. Ele está dizendo aquilo que nós vimos com respeito ao conceito de privação tratado nas páginas anteriores. Por exemplo, aqui. De repente a tradução está um pouco ruim, mas acho que a gente consegue pular essa dificuldade. Não ver, não ver pode se relacionar tanto com entes que não existem, como quimeras, ou com entes que não necessariamente precisam ver, que não têm a sua essência a qualidade de ver. Só que o que ele está dizendo aqui é que a privação, como a gente viu aqui, ela só acontece quando há algo e neste indivíduo há uma potencialidade real para receber essa forma. E ele fala aqui, ó, pois não é a partir de qualquer não fogo que se faz o fogo, mas a partir de um determinado não fogo, junto ao qual seja natural, gerar-se a forma do fogo. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer queimar, arder, fazer entrar em combustão a água. Ele está falando isso aqui, mas deve estar falando em palavras difíceis. Ou seja, a privação ela é um princípio somente daquilo que existe uma possibilidade real de alcançar essa forma. Tá compreensível, gente? Ou eu falei alguma besteira? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então deixa eu só terminar. Vai demorar um pouquinho para terminar esse capítulo. Deixa eu ver se tem alguma
agora já está dando nosso horário, vai começar o grupo de fenomenologia. Eu também coordeno. Deixa eu só ver se a gente consegue ler esse parágrafo aqui, que a gente para. Todavia, este princípio difere dos outros dois, porque aqueles são princípios tanto no ser quanto no gerar-se. Pois, para que se faça um ídolo, é necessário que haja o bronze e que haja uma figura última do ídolo. Então, quando já existe o ídolo, é necessário que exista, que é necessário que haja ambos. Aqui ele vai retomar uma das coisas que eu falei antes, ou seja, a privação ela é per accidens porque a essência e a existência se bastam. A pedra, enquanto existe, ela se basta. Não é, não é como se faltasse alguma coisa a ela quando ela não é usada como um machado. O ser humano, quando ele vê, não é como se faltasse alguma coisa para ele ver. Ele pode ver e tá tudo bem. Agora, quando ele não vê, aí tem algum problema. Ou seja, todavia, este princípio difere dos outros dois, ou seja, a privação. Porque a matéria e a forma, são princípios tanto no ser quanto no gerar-se. A privação é um princípio só no gerar-se. Pois para que se faça uma imagem, é necessário que haja o bronze e que haja a figura última da imagem. Ou seja, é necessário que a imagem seja possível e que haja uma matéria. E então, quando já existe a imagem, é também necessário que haja ambos. Ou seja, quando existe a imagem, tá tranquilo, não precisa de mais nada. Mas a privação, por sua vez, é um princípio no gerar-se, não no ser. Enquanto se faz uma imagem, é necessário que a imagem não seja, porque se ela já fosse, não surgiria, visto que algo ainda se está fazendo, visto que algo que ainda se está fazendo não é, exceto nas coisas sucessivas. Aqui eu acho que ele está repetindo isso que eu quis dizer. Ou seja, a privação, ela só se dá em relação àquilo que vem a ser, aquelas mudanças que acontecem, aquelas mudanças que acontecem ao longo do tempo, aquelas ausências que pertencem às essências de algum objeto, como aquilo que eu talvez tentei delinear. No entanto, a partir do momento em que a imagem já é, não há mais privação da imagem, porque a afirmação e a negação não coexistem, como igualmente não coexistem a privação e o hábito. Assim, a privação é um princípio per accidens, como exposto acima. Os outros dois são princípios per se. Hábito aqui significa meramente isso que eu estou chamando de existência, de possuir. Ou seja, a privação é um princípio per accidens, porque o ser, enquanto existe, basta ser a si mesmo. Ele existe. E simplesmente está tudo bem. A privação não. A privação se relaciona a algo que precisa vir a ser. Será que foi compreensível, gente? Sim, ficou legal, ficou boa a explicação. Bem bacana. Silvio, o que você achou? Ô, Silvio? Edu, essa parte sobre o hábito eu não entendi bem. Quando eu falava, por exemplo, por exemplo, quando eu falava, por exemplo, de existir, quando o autor aqui falava de existir uma escultura, né, existir a escultura no bloco de cobre, ou em relação ao ser humano, dele possuir a visão, possuir a capacidade de ver, ou essas constâncias que eu tentei me referir aqui, essa posse de alguma existência, no caso, a posse da essência humana num zigoto, que acrescentou-se aos óvulos masculino e feminino, Sim. essa posse da essência humana, cada posse que eu estou falando agora é o que ele está chamando de hábito. Habere, em latim, significa possuir. Por Então, isso hábito, se refere à existência? isso. Qualquer posse e qualquer posse refere-se a alguma existência
É um hábito, é uma forma de hábito, é um habere. Entendi. Habere, no latim, é possuir. E para isso acontecer é necessária a constância. Não, Legítima essência? eu quis falar, eu acho que eu me expressei mal, eu quis falar mais no sentido assim, existir e ser constante é a mesma coisa. Existir e ter uma constância na existência é a mesma coisa. Quer dizer, possuir uma essência e existir, ou seja, possuir uma essência e ter essa constância é a mesma coisa. Eu acho que eu me compliquei mais agora, mas será que você me entendeu? Entendi, entendi. Tá. Então, o que vocês acham da gente parar por aqui, gente? Eu tenho uma reunião de fenomenologia agora, Sim, então tá tudo bem? sim, sim, eu vou parar a gravação aqui, tá bom?